isso, Rafael Colombo já deu a deixa aqui para o nosso próximo assunto. A gente sai aqui do Brasil, vamos falar de eleições lá na Itália. Depois da eleição de ontem, que aconteceu por lá ontem, a Itália deve ter o primeiro governo de extrema-direita, isso desde a era fascista de Benito Mussolini, há mais ou menos 100 anos, um século. Giorgia Meloni, líder da coalizão conservadora, já declarou a vitória na votação de ontem e deve se tornar a primeira premier mulher da história do país. É assunto para o jornalista Américo Martins, que é vice-presidente de conteúdo aqui na CNN Brasil. Américo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao CNN Novo Dia. Bom dia, Stephanie, bom dia, Rafael, bom dia a todos. Américo, você como um dos maiores especialistas em política internacional, contextualiza um pouquinho para a gente o que levou a esse retorno da extrema-direita ao poder lá na Itália. Stephanie, a extrema-direita está crescendo em vários países da Itália. Ontem foi na Itália, que é um lugar muito significativo por conta da história, por conta de ser um movimento neofascista que está chegando lá, pelo menos um partido que tem origem nesses movimentos, mas a gente já teve votações muito expressivas da extrema-direita no continente. A Marine Le Pen, por exemplo, teve 41% dos votos na eleição francesa. Na Suécia, que é um país tradicionalmente liberal, um partido chamado Os Democratas Suecos chegou em segundo lugar nas eleições e está crescendo muito. Inclusive na Alemanha, você teve alguns grupos como Alternativa para a Alemanha, que é um grupo que também teve origens nos movimentos neonazistas e hoje um pouco se descola disso, também teve votações muito fortes. Eu acho que tem três razões muito importantes que mostram por que a extrema-direita e os populistas de direita estão crescendo no continente. A primeira é o custo de vida. A inflação na Europa inteira está muito alta e desde a guerra na Ucrânia, especialmente o preço da energia é enorme e está tendo um impacto muito grande no orçamento das famílias. A segunda razão é o aumento da imigração, especialmente da imigração ilegal. E a Itália, em especial, é um país que recebe muitos imigrantes da África e da Ásia. E isso está criando um ressentimento muito forte neste momento de crise econômica. E o terceiro é uma erosão das instituições democráticas no mundo inteiro. E a União Europeia, os líderes da União Europeia, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, eles são praticamente o grande exemplo dessas instituições democráticas, que a extrema-direita diz que são globalistas, que querem acabar com a forma com que cada país vive. Não por acaso, todos esses partidos de direita, ou extrema-direita, ou populistas de direita, todos eles têm uma agenda ultranacionalista, que é o caso da Giorgia Meloni na Itália. Américo, bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte, de que forma a escolha da Giorgia Meloni impacta na União Europeia nesse momento? A saída do Reino Unido da União Europeia é recente, foi um golpe importante para a União Europeia. Como você disse, há diversas democracias ali acossadas pelo avanço de extremistas que não necessariamente tomaram o poder, mas conseguiram votações até então inéditas. Há uma espécie de isolamento quase que total de Vladimir Putin na Rússia, depois de ter invadido a Ucrânia, especialmente agora, no momento em que ele parece pretender dobrar a aposta na invasão à Ucrânia. O que é que significa essa decisão tomada pela Itália, desse ponto de vista em que há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo? Você ressaltou aí crise econômica, crise na União Europeia, de certa forma, já contida, mas ainda sentindo efeitos da saída do Reino Unido. Guerra em solo europeu, algo que não acontecia há muito tempo. E é importante notar também, né, Américo, que a Itália sempre foi assim, uma espécie de antecipação de outros eventos políticos importantes que aconteceram pelo mundo, né? Silvio Berlusconi surge antes de Donald Trump, né? Você teve episódio dos camisas vermelhas que surgem na Itália e depois se espalham pela Europa. Benito Mussolini, não é? Isso indica o vento tocando para algum lado de novo, Américo?
Talvez, Colombo. Agora tem uma coisa muito interessante que é diferente desses exemplos que você deu. Mussolini, de fato, chegou ao poder antes do Hitler na Alemanha, todos esses exemplos que você deu. O que acontece é que esses partidos de extrema-direita, eles estão adotando um discurso mais moderado, porque eles percebem, obviamente, que eles não têm como ser eleitos numa democracia liberal se eles não fizerem acenos para o centro. Então, a Giorgia Meloni, por exemplo, que já defendeu a saída da União Europeia, da Itália da União Europeia, que já defendeu o fim do euro, que continua sendo muito crítica de algumas políticas da União Europeia, durante a eleição ela fez vários acenos ao bloco. Então ela disse claramente que não vai propor nenhuma mudança no euro, não vai propor nenhum plebiscito ou nenhuma manifestação para a saída do bloco. E tem um ponto muito importante, a Itália está para receber 200 bilhões de euros em ajuda da União Europeia para combater justamente esses impactos da Covid primeiro e também dessa crise econômica. Então ela vai ter que necessariamente negociar com a União Europeia. Não vai ser uma negociação fácil em alguns aspectos, porque ideologicamente ela não é favorável à União Europeia, mas a realpolitik ali força com que ela tenha essas relações. Agora, um segundo impacto que isso tem, Colombo, é uma mudança no equilíbrio político dentro da União Europeia. A Itália é a terceira maior economia do bloco. E agora, com um governo de direita, ela vai se juntar a países como a Hungria, que também tem um governo de direita, que a União Europeia hoje diz que não é mais uma democracia funcional, não é uma completa democracia, por conta das ações do primeiro-ministro Orbán lá, e a Polônia, por exemplo. São países importantes e, com a chegada da Itália, eles podem fazer um outro equilíbrio nas discussões das políticas para o bloco inteiro. Américo Martins, jornalista Américo Martins, com a gente aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Sempre bom, Américo. Até a próxima, hein? Obrigado, Rafa.